Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje, domingo, celebramos a liturgia do 19º domingo do tempo comum. E atentamente, ouviremos o que o Senhor tem a nos falar neste dia. O Evangelho para este dia é Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje é um incentivo para a nossa vida, para os momentos de aflições, de angústias que nós suportamos, que nós devemos suportar. É Jesus que diz para mim, para você: coragem, sou eu, não tenhas medo. Você já parou para pensar em quantos momentos da vida nós ficamos com medo, angustiados, em meio à agitação, às tribulações do cotidiano? É muito comum acontecer essas angústias. Mas Jesus diz para cada um de nós: coragem, sou eu. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos da fé de Pedro, que mesmo com medo, ainda tem aquele desejo de dizer: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Mesmo diante do medo, mesmo diante da incerteza, mas tenha coragem de dizer isso. É claro que a fé de Pedro não foi uma fé perfeita, mas foi uma fé suficiente
para fazer com que ele pudesse descer da barca e ir ao encontro de Jesus, mesmo num certo momento sentindo medo. Nós precisamos enfrentar o medo. Nós precisamos acreditar, ir ao encontro de Jesus. Precisamos desta fé, mesmo que não seja uma fé plenamente perfeita. A nossa fé é pequenina. Não é à toa que diz que a nossa fé é como um grão de mostarda, tão pequenina, mas que se torna tão grande. É por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que nós precisamos pedir a cada dia que o Senhor aumente a nossa fé. Portanto, neste domingo, que nós possamos fazer com que a palavra de Deus, que hoje o Senhor nos diz e que nos dirige, que nós possamos ir ao encontro de Jesus. Mesmo diante das incertezas, mesmo diante das tribulações, é Jesus que caminha conosco, é Jesus que nos fortalece. Estamos vivendo esta pandemia. Mesmo diante de toda esta situação mundial, não devemos perder as esperanças. Tenhamos fé, porque Jesus coloca para cada um de nós: eu estou com você. Não tenhas medo. Coragem, sou eu. Que possamos, meus irmãos e minhas irmãs, acreditar que Jesus é o Filho de Deus que caminha conosco. Um grande abraço de paz e bem. Um ótimo domingo, uma boa semana na graça de Deus.